Primeiro vídeo do meu canal no YouTube, do meu podcast. Eu não sei como é que vai sair esse áudio, que eu tô gravando em um computador, eu não tenho microfone, meu celular, se eu for gravar no celular, não vai prestar pra nada, porque a câmera parece que tá filmando com o calculador, então vai ser nesse computador. Se o áudio não prestar, aí eu tento fazer alguma coisa na área da edição. Então, fazia um tempo já que eu queria fazer alguma coisa, reservar um lugar para eu para falar sobre os meus pensamentos intrusivos, que muitas vezes são muitos pensamentos intrusivos, sobre a vida, sobre pensar em tudo, né? E eu queria, na verdade eu já tenho. Eu escrevo textos e eu compartilho com a minha psicóloga. Mas parece que não é o suficiente. Porque assim, ela tem as visões dela, ela não pode compartilhar comigo as visões dela, né? Ela não pode dizer o que é que ela acha, o que é que ela deixa de achar. E fica um monólogo. Só eu falando as coisas que eu penso da vida, as coisas que eu acho, as minhas experiências. E eu queria saber o que é que as outras pessoas pensam a respeito dos mesmos assuntos que que eu costumo pensar, por exemplo. E eu tenho uma lista, na verdade, né? Eu tenho uma lista sobre assuntos que eu fico. Isso faz sentido? Esses assuntos que eu quero falar, esses assuntos que eu levo para terapia, será que não sou eu que estou me perturbando à toa? Porque são coisas simples e eu estou transformando em uma coisa absurda. Mudando de assunto, eu já consigo amarrar meu cabelo. Meu cabelo estava curtíssimo e agora já tá crescendo, tá fazendo um rabinho de cavalo, minúsculo. E ainda coloquei isso aqui pra não ficar assanhada. Então, assim, tem um assunto que eu levo muito pra terapia, que é sobre quando tudo deixa de fazer sentido. Não digo tudo, assim, de ai, nada faz sentido pra mim, eu não tenho mais felicidade. Não exatamente. Mas eu levo assuntos como por que que eu deveria ir atrás de uma carreira, de algo grandioso, se o meu futuro vai ser morrer, sabe? Eu sempre penso muito sobre isso. Não só carreira, mas tudo na vida. Não, tudo é uma palavra muito forte, muitas coisas. E eu comecei a pensar nisso porque em alguns momentos da minha vida eu estive em alguns eventos, eu participei de alguns eventos e eu não estava me sentindo parte daquilo. Eu fiquei, gente, eu sou muito esquisita. Eu só posso ser estranha, eu sou uma perturbada. E eu poderia aproveitar esse momento, eu deveria aproveitar esse momento, ao invés de ficar pensando várias coisas. Então, primeiramente, fui para um evento para fazer uma gravação, tava filmando e era uma festa em um local, era tipo, não sei nem o que, acho que era um hotel, era à noite, um hotel, e perto da praia, sabe, bem fino, bem chique, várias pessoas elegantes, várias pessoas renomadas do mercado, e várias pessoas tomando ali seus drinks, comendo e eu gravando, e o DJ tocando, e chegou uma pessoa também, sabe, e eu fiquei, qual é o sentido disso? Por que que eu tô gravando? Por que que eu tô gravando um local cheio de pessoas e tem gente bebendo e tem gente curtindo a música. Sabe, eu não sei o que foi. Não sei o que é que é isso. Eu fiquei assim, eu gravando e eu vem esse pensamento. Não é a única vez. Não foi a única vez. E outros eventos também, já fui em outros eventos de onde tinha muita gente chique, muita gente fina, muita gente bonita. E aí eu fiquei observando uma moça, ela é bem nova, belíssima, o cabelo longo, bem. Ai, meu Deus, perdão.
robô do YouTube não derrube meu vídeo, porque foi sem querer. Ela é belíssima, cheia de preenchimento labial. Devia ter feito alguma coisa no rosto, parecia uma boneca. A mulher parecia uma boneca. E eu pensei a mesma coisa. Gente, qual o sentido? Não tô julgando ela, eu penso isso por mim, sabe? Porque eu fico pensando, se eu colocasse um preenchimento labial, se eu ficasse belíssima, com corpo escultural, com o emprego dos sonhos, recebendo muito bem, morando na minha casa, e mesmo assim eu acho que eu teria esse pensamento. Mesmo assim eu acho que eu ficaria. Por que que eu tenho esse corpo? Por que que eu tenho essa boca? Por que que eu tô com esse cabelo? Por que que eu tô nessa casa? Por que que eu tô vivendo essa vida? Por que que eu tô performando essa vida? Por quê? Né? E eu acho que eu estou fazendo uma pergunta. Tinha travado o vídeo 6 minutos só e o computador não aguentou. Pois é. Então, talvez seja uma pergunta que eu estou exigindo muito, muito de mim, muito das pessoas, muito do universo, perguntando uma coisa desse tipo. De qual é o sentido, sabe? E aí eu fiquei com essa frase na minha cabeça, eu fiquei com esse tema na minha cabeça, de quando tudo deixa de fazer sentido. Não tudo, mas muita coisa. E aí eu fico, por que que eu deveria me importar com a minha aparência? Por que que eu deveria me importar se eu estou bem apresentável? Por que que eu deveria me importar se eu sou inteligente, se eu sou burra, se eu tenho um emprego bom? Sabe, por que que eu deveria me importar com isso, com essas coisas que não fazem sentido, sabe? Que em algum momento eu posso me importar muito com tudo isso e simplesmente cair durinho e morrer, sabe? Eu levo muito essa pergunta para terapia porque eu penso muito sobre isso. E principalmente, hoje em dia nem tanto, porque eu parei de ir para esses eventos, eu parei de ser chamada para gravar. Até porque eu não sei nem se tá rolando mais evento. Mas algumas vezes nesses eventos eu ficava, gente, às vezes bate uma consciência, eu não sei como é. Às vezes eu tô num lugar e bate a consciência assim que eu fico olhando ao redor e aquelas pessoas e gente com muito dinheiro, e gente bebendo, e gente se divertindo, e bate assim uma consciência que eu passo mal. É de passar mal, é no nível assim de ficar tonta, de bater aquele negócio e eu ter que sentar e parar e ficar olhando pro infinito e além, sabe? É uma coisa assim de passar. Que se eu ficar em pé, é bem capaz de eu cair, eu fico tonta. E começa a vir um monte de pensamento assim de tudo isso faz sentido. O que é a vida, sabe? Por que que eu deveria me importar? Por que que eu tenho que me importar? Por que que eu tenho que vir pro trabalho? Sabe? Eu não sei se eu tô sendo clara. Na minha cabeça isso faz sentido. Na minha cabeça esse questionamento faz muito sentido. E eu sempre penso sobre isso. Tanto que há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu me importava muito com a minha aparência. Me importava demais, assim, de olhar no espelho e me odiar, porque na minha cabeça eu não estava do jeito que eu queria. Eu não tinha o cabelo que eu queria, eu não tinha o rosto que eu queria, eu não tinha a pele que eu queria, eu não tinha as roupas que eu queria, sabe? Que eu idealizava, que eu pensava, se eu tivesse essa roupa, eu ia ser tão bonita, eu seria tão linda, se eu tivesse tal cabelo, eu seria tão linda, sabe? E em muitos momentos, pronto, meu cabelo era cacheado, meu cabelo é cacheado. E eu alisei, eu passei uns 4 anos fazendo procedimentos químicos para alisar meu cabelo. E é por isso que ele tá curto, porque eu pensei, eu fiquei com tantos esses lapsos assim, de memória de, gente, o que é isso? Pra que que eu preciso disso? Eu preciso estar me submetendo a isso, sabe? Para algumas pessoas pode ser óbvio, mas para mim era. Eu me importava muito. E aí, um tempo eu pensei, isso não faz sentido. Começo desse ano eu ainda tinha o cabelo liso. Em janeiro desse ano eu tava com o cabelo liso e eu me importava. Ficava vendo se tava alinhado, ficava querendo. Ficava pensando, quando é a próxima vez que eu preciso ir pro meu cabelo estar sempre bem alinhado? Pensava muito nisso. E aí eu acho que foi em março que a perturbação aumentou.
perturbação mental aumentou e eu fiquei, isso não faz sentido. Eu ficar me preocupando tanto com a minha aparência não faz sentido, porque um dia eu vou morrer, sabe? E morrer, sabe? Morreu, acabou. Não sei se eu acredito mais em um paraíso, eu não sei se eu acredito mais em um inferno, eu não sei mais no que eu acredito. Ultimamente eu tô pensando muito que morreu, acabou. Então, assim, aquele cabelo que eu tava querendo cuidar, que eu tava querendo deixar ele bem alinhado, andar com as roupas bonitas, eu fiquei, e se eu morrer? E se eu morrer? Cadê a roupa bonita? Cadê o cabelo bonito? Né? Tá crescendo agora, né? E muita gente chegou em mim e disse assim: ai, tá muito, foi muito corajosa. Não tinha coragem de ficar com o cabelo desse tamanho. Não tinha, porque agora tá grande. Mas eu cortei bem curtinho mesmo, bem menininho, bem Joãozinho. E muita gente chegou em mim e ficava: tu teve coragem de fazer isso? Eu nunca teria coragem, eu não viveria sem o meu cabelo. E eu pensava: mano, qual é o sentido? Qual é o sentido de tu ter cabelo? Por que que eu não raspo a minha cabeça agora, então? Porque se o sentido da vida é você ter um cabelo grande, bonito, hidratado, eu raspo minha cabeça agora. É uma perturbação mental, né? É uma perturbação mental. Eu não vou raspar minha cabeça, claro, porque eu acho que eu ainda tenho um senso, eu ainda tenho aquela coisinha dentro de mim que me faz conviver em sociedade, me faz conviver bem em sociedade, me faz saber o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. Eu não sei. Tenho alguns outros assuntos para falar, tem muita coisa. Esse assunto é bem complexo. Faz um tempo que eu levo ele para terapia, que eu fico falando com a pobre da psicóloga, eu fico, qual o sentido? Qual o sentido de tudo isso? Por que que eu tô fazendo terapia? Por que que eu trabalho? Sabe? Por que que eu tô fazendo tudo isso? Eu não sei. Eu não sei, mas eu continuo fazendo. E quando eu digo isso, eu não tô falando, mais uma vez, eu não tô falando do lado depressivo, do lado de ficar triste. Não, não tô falando desse lado. Não é por aí. Não tô dizendo, ai, como eu sou triste, como eu sou uma pessoa triste, que eu não queria existir. Não é isso. Não é isso. Mas eu me pergunto muito sobre o sentido da vida, né? E paro pra pensar quando tudo isso deixa de fazer sentido. Quando ter o cabelo hidratado, grande, longo, porque eu cuidava do meu cabelo longo e fui cortando aos poucos, porque eu fui me desconstruindo aos poucos. Ou então ter uma roupa bonita. Tem vezes que eu ando igual uma mendiga, porque bate esse negócio de eu ficar, não faz sentido. Não faz sentido nada, e eu ando por aí igual uma mendiga, sem rumo. Vou por aí assim, toda assanhada. E tem dia que eu quero me arrumar. Pronto, hoje eu estou bem arrumada. Esse aqui é o meu dia mais arrumado. Uma blusinha preta. Não, dá pra arrumar mais, mas um cabelinho no gel, um brinco, uma maquiagenzinha. Mas tem dia que eu tô igual. Tem dia que eu não quero saber de nada, que o meu cabelo tá bem assanhado, que eu não tô nem aí, que eu uso qualquer roupa, eu não boto brinco. E qual é o sentido, né? Eu não sei, eu tenho vários outros questionamentos, mas tá dando 13 minutos de vídeo. E depois eu continuo, porque agora eu tenho que trabalhar.